Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas no meio de vós, quero fazer maravilhas no meio de vós, quero fazer maravilhas. Existe qualquer perigo de contaminação. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Vejamos o que Deus tem para mim, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a sua vida aqui nesta noite. Nós estamos certos de que a mão poderosa do Senhor estará agindo. Eu peço que antes de eu começar a pregar, você compartilhe este vídeo, compartilhe esta live com as pessoas que são seus contatos. Faça isso, você estará ajudando a obra do Senhor, você estará ajudando esta mensagem que estaremos pregando ser divulgada e alcançar pessoas que, quem sabe, dependem desta palavra para terem vida espiritual. Então, eu, enquanto vou lendo aqui a palavra de Deus, eu lhe peço que você, então, compartilhe este vídeo, compartilhe a partir de uma setinha que tem aí embaixo aqui na tela, você pode ver ali que tem aquela parte, compartilhe, você pode compartilhar. Você que não se inscreveu ainda no canal da igreja, você pode fazer isto. Ali embaixo está escrito uma palavrinha, inscrever-se. Você pode clicar ali também para se inscrever e você também vai estar ajudando esta obra se inscrevendo no canal oficial do Ministério Restauração. Muito bem, vamos abrir a Bíblia então em Daniel capítulo 10, livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Diz assim a palavra: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado,
está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém. Pai Celestial, eu te dou graças pela tua palavra, te dou graças, Senhor, porque nesta noite tu estás aqui conosco, tu estás com os nossos irmãos, os nossos amigos aí nas suas casas, onde estiverem, aí está a tua mão poderosa. Eu te peço, Senhor, fala conosco, e não somente fala conosco, mas faz coisas grandes nesta noite. Senhor, faz coisas grandes nesta noite. É no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus está aqui nos falando a respeito de uma grande experiência que Daniel, o profeta Daniel, teve. E essa experiência que o profeta Daniel teve traz para nós lições extraordinárias e traz para a sua vida um caminho para você alcançar grandes vitórias para a sua vida, para você alcançar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A palavra de Deus nos fala que Daniel teve uma revelação daquilo que iria acontecer para o seu povo. Assim como Deus quer trazer uma revelação para aquilo que vai acontecer com a minha e com a sua vida, para que nós tenhamos aquilo que Deus preparou para nós, é necessário que nós conheçamos, para que trilhemos o caminho proposto por Deus. Se Deus tem um caminho para mim, mas eu não conheço, vai ser difícil eu trilhá-lo, porque se eu não seguir o caminho que Deus traçou, como que vou chegar no lugar para onde Deus me destinou? Nós estamos aqui dentro de um templo. Você que não conhece a nossa igreja, você que não conhece a sede do Ministério da Restauração, deixe-me lhe dizer alguma coisa. Nós estamos aqui num templo que é fruto de um milagre. Este templo aqui fica no centro da cidade de Porto Alegre. Humanamente falando, seria impossível que uma igreja com apenas 2 anos de existência, que era o tempo de existência que nós tínhamos quando adquirimos este complexo, pudesse adquiri-lo. Nós estamos localizados praticamente no centro da capital do Rio Grande do Sul. Este templo onde nós estamos, ele tem em frente para 2 avenidas das mais importantes da capital gaúcha. São as avenidas por onde sai o fluxo dos carros para a região norte de Porto Alegre e para todo o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai. E aqui nós estamos por um milagre de Deus. Este lugar aqui agora, mais tarde, nós conseguimos adquirir outros prédios que dão para uma 3ª rua. Então nós estamos ficando com frente para a Avenida Voluntários da Pátria, Avenida Farrapos e também para a Rua Garibaldi. Agora, como que Deus nos alcançou este lugar? Como que Deus fez isto? Deixa eu explicar. No ano de 2005, em outubro de 2005,
quando este trabalho tinha apenas 1 ano e meio, Deus mandou eu entrar num jejum do Senhor. O que é jejum do Senhor? Jejum do Senhor é um jejum que você entra e não sabe quando vai sair. É Deus que vai determinar o dia que você vai sair desse jejum. Por que nós chamamos isto de jejum do Senhor? Porque assim foi o jejum que Jesus fez. Jesus não foi para o deserto para ficar 40 dias de jejum. Ele foi para ficar até que os anjos viessem e o servissem. Se você ver diversos homens na Bíblia que receberam grandes vitórias, nós vamos ver que isso aconteceu com eles. Nós vamos ver que aconteceu com Moisés. Moisés ficou 40 dias, porque no 40º dia veio a resposta do seu clamor, do seu tempo com Deus, e Deus lhe deu a lei. O apóstolo Paulo ficou 3 dias, porque no 3º dia veio Ananias, orou por ele foi curado da sua cegueira e recebeu o Espírito Santo. E nós aqui estamos vendo a mesma coisa acontecer com Daniel. Por que Daniel ficou 21 dias? Porque no 21º dia de consagração a Deus, o anjo veio e revelou-lhe alguma coisa que estaria para acontecer. Então Deus me chamou para um jejum do Senhor. E naquele tempo, naquela oportunidade, eu fiquei 13 dias na presença de Deus. 13. E no 13º dia, em que eu estava ali jejuando, sem saber por que Deus havia me chamado para aquele período de jejum do Senhor, eu tive uma experiência com Deus semelhante àquela que Daniel teve. Eu não sei se foi um arrebatamento, eu não sei se foi uma visão. Eu sei que eu vim com um anjo até a frente deste prédio onde nós estamos aqui agora. A frente que dá para a Avenida Voluntários da Pátria, número 927. E aquele ser falou para mim: aqui será a sede do Ministério Restauração. Então, quando acabou aquela experiência com Deus, eu voltei a mim. Então eu entendi que havia sido aquela razão pela qual Deus havia me chamado para o jejum do Senhor. Então chamei a minha esposa, pedi que ela preparasse uma sopa, e naquela mesma noite, naquele mesmo dia, eu juntamente com a minha esposa tomamos o carro e viemos até a frente do prédio na Voluntários da Pátria 927. Quando chegamos aqui, não havia nada à venda. Havia esse prédio aqui funcionava uma loja de materiais de construção e não havia absolutamente nenhuma indicação de que esse prédio estivesse à venda. O que aconteceu? Aconteceu que dentro de um mês, então nós todas as noites vínhamos aqui e andávamos, eu, a minha esposa, mais alguns irmãos, mais alguns pastores, andávamos de carro, rodeávamos esta quadra e levantávamos as mãos para este lugar e dizíamos: Deus, o Senhor nos mostrou este lugar. Alguma coisa vai acontecer. Dentro de 30 dias, os herdeiros que eram donos deste complexo, destes prédios, na verdade não é um prédio, são diversos prédios que tomam a quadra, então, de uma avenida a outra. Estes donos, então, eles não se entenderam mais entre si e resolveram colocar este complexo à venda. E nós, então, por um milagre de Deus, adquirimos este imóvel. E hoje, aqui eu estou. Então, eu estou dentro de um milagre. Você, ao nos assistir aqui, você está vendo um milagre. Você está vendo que, em pleno século XXI, pode acontecer uma coisa que aconteceu centenas de anos antes de Cristo, como aquela que nós lemos aqui no livro do profeta Daniel. E o que o profeta Daniel está descrevendo aqui? A palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, ele recebe uma palavra, ele recebe uma revelação de Deus. E diz a palavra de Deus que a palavra era verdadeira
e envolvia grande conflito. Então escute aqui uma coisa. Quando Deus revela-se para nós, quando Deus se revela para ti, mediante uma palavra direta a ti, especificamente a ti, uma palavra profética, como aconteceu, por exemplo, comigo, a palavra de Deus diz que esta palavra, embora sendo verdadeira, ela pode envolver grande conflito. E a palavra de Deus também nos diz, Jesus falou, que ele veio a esta terra não trazer paz, mas veio trazer espada. E Jesus disse que em razão da sua palavra, a sogra iria se dividir com a nora, as famílias iriam se dividir entre si. Por quê? Porque a verdade, escute o que eu vou dizer, a verdade sempre envolve grande conflito. Toda vez que uma verdade é posta, as pessoas que não se compatibilizam com a verdade, elas vão sofrer um impacto e aquilo vai causar um conflito. Quando nós não queremos conflitos, então nós muitas vezes fugimos da verdade, nós escamoteamos a verdade, nós não temos coragem de falar a verdade tal qual ela é, porque não queremos nenhum conflito. Mas quando a verdade é posta, a verdade sempre vai causar um conflito. E a verdade de Deus, a verdade espiritual, absolutamente sempre vai causar um conflito com a nossa carne. A palavra de Deus é clara em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 5, até o versículo 7, que a nossa carne, o nosso eu, é absolutamente adverso à palavra de Deus. A Bíblia diz que a carne não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então, sempre que a palavra de Deus é revelada, quer por meio da Bíblia, quer por meio da palavra profética, ela vai causar grande conflito. E a palavra de Deus diz-nos aqui que a palavra era verdadeira, mas causa conflito. E diz a Bíblia então que Daniel vai aos pés do Senhor. E Daniel então entra naquilo que nós chamamos de jejum do Senhor. E diz a Bíblia que durante 3 semanas ele chorou na presença de Deus. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Escute o que eu vou dizer, toda revelação causa conflito. Vou repetir, toda revelação causa conflito. Vou falar a 3ª vez, toda revelação causa conflito. Toda revelação de Deus causa um choque com a verdade pré-estabelecida, a verdade relativa até então pré-estabelecida. A verdade de Deus é uma verdade absoluta e ela entra em choque com as verdades relativas. O que são verdades relativas? Verdades relativas são as verdades que cada pessoa tem como verdade. As pessoas, os seres humanos, acabam se entendendo entre si, porque um diz, olha, a minha verdade é esta, eu vou respeitar a tua verdade. Mas quando chega a verdade de Deus, que não é relativa, a verdade de Deus é absoluta. A verdade de Deus é a verdade que exprime exatamente a realidade das coisas. Por mais que eu e você pensemos que Deus deva ser tal ou qual, Deus não será o tal e qual que nós pensamos. Deus vai ser a verdade que Ele é. A verdade é a verdade. Nós temos hoje um exemplo muito claro das verdades relativas com a chamada ideologia de gênero. Então, as pessoas estão pregando que cada pessoa é aquilo que ele pensa que é. Isto é o extravasamento máximo do relativismo. Então, se eu penso que sou um dragão, eu vou ser um dragão. Se eu penso que eu sou mulher, eu serei mulher. Se eu penso que sou criança, eu vou ser criança. Se eu penso que eu sou um marciano, eu vou ser um marciano. E as pessoas têm que respeitar a minha verdade. Esta é a ideologia de gênero. Então, quando chega a verdade absoluta, e quando dizemos a verdade absoluta de Deus é que tem homem e tem mulher, ponto, isso causa conflito. Então, sempre a verdade vai causar conflito. Quando eu e você achamos que a Bíblia diz isto ou aquilo,
mas quando lemos que a Bíblia diz o que simplesmente ela diz, isto vai causar conflito. Quando eu prego a palavra de Deus na sua literalidade, isto sempre vai causar conflito. Então escute, toda a revelação de Deus, repito, mais uma vez, toda a revelação de Deus causa conflito. E por esta razão, então, quando temos a revelação de Deus, temos que ir aos pés do Senhor para entender a plenitude da revelação, para colocar em prática a revelação de Deus, para que aquilo que nós não compreendemos, que a nossa carne, que a nossa mente tem resistência à vontade de Deus, caia por terra. As nossas resistências devem cair por terra. A nossa mentalidade, a nossa racionalidade humana, limitada às coisas dessa terra, precisam ser derrubadas para que a plenitude da vontade de Deus aconteça na nossa vida. E foi o que aconteceu na vida de Daniel. Diz a Bíblia que a palavra que ele havia recebido era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele pranteou na presença de Deus durante 3 semanas. E nessas 3 semanas, diz a Bíblia, manjar desejável ele não comeu. Existe uma série de discussões a respeito sobre o que seria isto, manjar desejável não comi. Algumas pessoas entendem que era um jejum, outras entendem que ele se absteve de determinadas comidas, ficando só com legumes. Existem diversas teorias a respeito disto. Não vamos nos debruçar sobre isso no momento, porque isso não interessa. O importante é que ele ficou na presença de Deus. O importante é que ele se absteve de alimentos, que ele se consagrou a Deus, que ele renunciou à sua própria vontade e ficou na presença de Deus. E diz a Bíblia Sagrada, então, que durante 3 semanas, durante 21 dias, Daniel esteve buscando Deus, esteve chorando, esteve pranteando na presença de Deus. E diz a Bíblia Sagrada, então, que no 21º dia, veja, não foi Daniel que disse, vou ficar 21 dias. Não foi Daniel que disse, vou ficar 10 dias ou 30 dias, não. Ele ficou na presença de Deus, por isso nós chamamos isso de jejum do Senhor. Ele ficou na presença de Deus até que do alto recebesse uma revelação para a sua vida. E diz a Bíblia então que no 21º dia vem o anjo do Senhor e traz a revelação para Daniel. E agora veja o versículo 7. Este é o primeiro ponto agora que eu gostaria de trazer para você, sobre o que vai acontecer, como acontece quando nós começamos a nos aprofundar em Deus. Quando você rompe com a tua carnalidade, rompe com a tua racionalidade humana, com o teu relativismo humano, e você resolve apostar em Deus, e você resolve consagrar-se a Deus, e você aproveita um tempo como este para fazer como muitos dos nossos irmãos têm feito, têm ido para alguma das nossas casas de retiro. A nossa igreja, somente aqui na região de Porto Alegre, tem 4 casas de retiro, onde as pessoas podem ir e fazer o que Daniel fez, e ali buscar a Deus, e ficar na presença de Deus, entendendo o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida. E a palavra de Deus diz-nos então, que Daniel, ao ficar até o 21º dia, tem a revelação, e agora aqui é o primeiro ponto, como já falei, que eu quero salientar para você. Diz a Bíblia no versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra que aquela pessoa que quer andar em Deus, aquela igreja que quer andar em Deus, aquela denominação que quer andar em Deus, ela tem que estar disposta a muitas vezes andar sozinha. Pode parecer para ela, evidentemente, que está sozinha. Daniel se viu sozinho. Naquele momento, Daniel estava só. Diz a Bíblia que ninguém teve aquela visão. Olha, que coisa interessante. Um anjo aparece para Daniel. Daniel enxerga o anjo, mas ninguém enxerga o anjo. Era somente ele que estava enxergando o anjo. A palavra de Deus mostra no decorrer
de toda a história bíblica que em muitas ocasiões, homens, em muitas ocasiões, alguma equipe, como por exemplo a equipe de Jesus e os seus discípulos, em muitas ocasiões um povo, como por exemplo o povo de Israel, em muitas ocasiões somente aquelas pessoas que estavam buscando a Deus puderam achar a visão que Deus tinha lhe dado ou que estava lhes dando. Então escute, quando você quer buscar a Deus, você tem que estar disposto a andar em Deus e não olhar a multidão. E não perguntar à multidão o que está acontecendo e ir pela multidão. A palavra de Deus diz-nos que Jesus deixa isso bem claro. Quando ele pergunta aos discípulos, que dizem os homens que eu sou? Que é o Filho do Homem? O que dizem as pessoas a meu respeito? E a palavra de Deus diz que os apóstolos ou discípulos de Jesus, então, começaram a dizer para Jesus, olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é algum dos profetas. Veja, a multidão tinha uma visão, a multidão tinha um ponto de vista, as pessoas ao redor tinham uma maneira de pensar. E agora Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês? E vós? Que dizeis que eu sou? Levanta-se Pedro e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro agora fala alguma coisa contra toda a multidão. Pedro agora está só diante da multidão que os rodeava. E Jesus olha para Pedro e diz, olha Pedro, não foi carne e nem sangue quem tu revelou. Isto que aconteceu com Pedro, acontece aqui com Daniel. E isto vai acontecer contigo, vai acontecer comigo, vai acontecer com o Ministério Restauração, vai acontecer com uma igreja que resolve entrar por um caminho de oração, de jejum, de busca de revelação, aceitar a palavra que causa conflito. Veja, se a palavra causava grande conflito, era melhor então Daniel esquecer disto, mas não, Daniel investiu na palavra. Quando a palavra de Deus causa esse conflito conosco mesmo, causa este conflito com a nossa carne, nós temos que ir aos pés do Senhor, temos que prantear, e o Senhor vai nos levar a um aprofundamento na revelação. Foi o que aconteceu com os apóstolos ou discípulos do Senhor Jesus Cristo, foi o que aconteceu com Daniel, foi o que aconteceu com todos aqueles que na Bíblia Sagrada resolveram se aproximar de Deus. E nesta noite Deus está nos chamando para isto. Deus tem chamado o Ministério Restauração desde a sua fundação, no dia 14 de abril do ano de 2004, Deus tem chamado esta igreja, este movimento, para cada dia mais se aproximar de Deus, cada vez mais aceitar esta palavra que causa conflito. Sabe de uma coisa? Há muitas pessoas que são contra a sã doutrina, porque dizem que a sã doutrina causa conflito. Muitos dizem que a sã doutrina causa divisão. Há pessoas que até nos ofendem por causa da sã doutrina. Esses dias eu vi que alguém escreveu no chat do nosso portal dizendo, o pastor Humberto, ele que determina o que é pecado, o que não é pecado. Eu achei muito engraçado isso, porque a nossa igreja justamente e prega o contrário disto. Nós pregamos que o homem não pode dizer que alguma coisa deixou de ser pecado ou passou a ser pecado. É justamente esta batalha de nosso ministério. Enquanto muitos ministérios dizem, agora isso está liberado, isso aqui era pecado, não é mais pecado, agora isso aqui a gente abriu mão, isso aqui agora já não tem mais problema. Nós estamos justamente dizendo o contrário. Nós estamos dizendo que um pastor, que uma convenção de pastores, que uma convenção de ministros, que um pastor presidente, que um apóstolo, que um profeta, que um bispo, seja o título que tiver, seja o cargo que exercer, ele não tem o poder de dizer que pecado não é pecado, ou que alguma coisa que não é pecado seja pecado. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a realidade, a palavra de Deus é a expressão da verdade. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, portanto, ela causa conflito, ela causa divisão.
A palavra de Deus pode causar divisão? Claro que sim, Jesus disse que causaria. Já citei a palavra de Jesus aqui. Agora escute uma coisa, um grande homem de Deus que já partiu para o Senhor faz poucos meses. Ele era chamado o apóstolo da santidade nos Estados Unidos. O nome dele era Bill Burkett. Pastor Bill Burkett gostava de dizer uma coisa. Ele gostava de dizer o seguinte: é melhor nós estarmos divididos pela verdade do que unidos pelo erro. Escute, é melhor estar dividido pela verdade do que unido pelo erro. É melhor você estar só por causa da verdade do que com muita gente, mais gente que aceita o erro. E aqui a palavra de Deus diz então que Daniel teve a visão e ninguém viu o que ele estava vendo. Os homens fugiram, os homens correram, mas Daniel estava ali na presença de Deus, pronto para entender aquela palavra que era verdadeira, aquela palavra que causava grande conflito, aquela palavra cuja revelação não estava ao alcance de todos, não porque não pudessem, mas porque não queriam. A palavra de Deus, a revelação de Deus não é algo esotérica, que é para alguns predestinados, não. A palavra de Deus, o cristianismo não é esoterismo, não é alguma coisa que está reservada somente para um pequeno grupo de iluminados, favoritos ou escolhidos, não. A Bíblia diz que a palavra de Deus é para todos. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas embora Deus queira, as pessoas não querem. Embora Deus queira que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, as pessoas fogem da verdade. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando nos Estados Unidos e eu estava pregando em um congresso de missões. E no final de um daqueles cultos, eu estava lá na frente, era um salão, era um clube onde estava sendo realizado aquele congresso. E os organizadores daquele congresso tinham feito lá uma exposição dos meus livros e de outros livros também. E quando eu estava vendo ali as pessoas chegando, chegou uma senhora que era brasileira, e aquela senhora que era brasileira, mas morava nos Estados Unidos, ela olha para um dos meus livros, e ali no livro estava escrito: "E Deus os vestiu", é o título do livro. O cristão vitorioso e as vestimentas. Aquela mulher olha e diz assim: "Ui, esse aqui eu não quero ler, porque se eu ler este livro, aí agora eu tenho que obedecer à palavra. Então, enquanto eu for ignorante, Deus não vai levar o tempo da ignorância." Olha o pensamento dessa pessoa. Ela tem a oportunidade de receber a verdade, mas não quer a verdade. É muito diferente uma pessoa que é ignorante, porque nunca teve oportunidade de conhecer a verdade. Mas agora esta mulher não queria conhecer a verdade. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, desde que queiram a verdade, desde que busquem a verdade. Nós vemos aqui Daniel tinha a verdade causava conflito, mas ele queria entender o total da verdade, ele queria buscar a verdade, e ele entra naquele clamor, ele entra naquela batalha, 21 dias orando, 21 dias clamando. Era somente ele que estava em jejum, era somente ele que estava clamando, os demais não viram, mas quem buscava viu. A igreja que buscar vai alcançar a verdade. A igreja que buscar vai se fortalecer na verdade. O ministério que buscar, que entrar, que pedir a Deus, vai se manter na verdade. Porque pior do que não alcançar a verdade é conhecer a verdade e deixá-la. Pior que ser um ignorante é ser um apóstata. Daniel, ele quis se aprofundar no conhecimento e durante 3 semanas ele pranteou na presença de Deus. E diz a palavra que agora então ele recebe a resposta do seu clamor, a resposta do seu choro, a resposta do seu pranto. E chega o anjo para ele. E agora diz o versículo 8: "Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão." Agora olha que coisa linda, o versículo 8 fala:
o que acontece conosco quando nos aproximamos de Deus? O que acontece conosco quando passamos a receber da parte de Deus coisas que nós não tínhamos? Diz o versículo 8, a segunda parte: e não restou força em mim. Oh, glória a Deus! Enquanto nós estamos na carne, nós temos muita força. Enquanto nós estamos no pensamento humano, nós temos muita força. Nós temos solução para tudo. Nós achamos que nem precisamos muito de Deus. Não precisa esse negócio de oração, de jejum, de buscar a Deus. Para que clamar a Deus? Para que orar? Para que jejuar ao ler a palavra de Deus, se eu posso pegar um montão de livros numa biblioteca? Para que isto? Ah, meus irmãos, quando nós estamos longe de Deus, nós temos muita força em nós mesmos, mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos consideramos miseráveis. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos que temos que buscá-lo. Oh, aleluia! É muito importante, é muito interessante isto. Humanamente falando, se poderia pensar, quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais forte eu vou me sentir. Não, absolutamente. Quanto mais perto de Deus eu estiver, mais eu vou entender que eu dependo dEle. Mais eu vou entender que eu tenho que buscá-lo. Quanto mais eu orar, mais vou querer orar. Quanto mais eu buscar Deus, mais vou entender que preciso buscá-lo. Aleluia! E Daniel, então, quando tem aquela visão, ele perde as forças, ele se sente o miserável. Diz a palavra de Deus que o seu rosto mudou de cor, ele ficou pálido, ele sente a sua pressão arterial baixar, fica pálido. Hoje nós diríamos, ficou branco como um papel, parece que o sangue sai do rosto dele. E ele desmorona. E diz a Bíblia Sagrada: o meu rosto mudou de cor, o meu rosto desfigurou, e não retive força alguma. E ele cai por terra. E quando ele cai por terra, diz a Bíblia, somente um dos sentidos, contudo, ouvia a voz das suas palavras, e ouvindo-o, a última coisa que resta, ele conseguindo ouvir. E aí sim, aí ele apaga completamente. Aí cai sem sentidos, o rosto em terra. E neste momento, oh aleluia, quando nos aproximamos de Deus, quando buscamos Deus, quando estamos interessados na palavra de Deus, ainda que ela cause grande conflito, quando buscamos Deus na sua plenitude, quando as forças se vão, quando a dependência de Deus se mostra tão real, aleluia, é nesta hora que sentimos a mão de Deus tocar em nossa vida. Oh, glória a Deus! Quando ele está caído, sem sentidos, rosto em terra, eis que certa mão me tocou. Aleluia! Oh, aleluia! É neste momento que sentimos a mão de Deus nos tocar. É neste momento que a mão de Deus abre caminhos. É neste momento que a mão de Deus abre o Jordão. É neste momento que a mão de Deus abre o Mar Vermelho. Quando o homem se sente sem nada, quando o homem se sente totalmente dependente dele, de Deus, oh, aleluia, é aí que a mão do Senhor nos levanta, é aí que a mão de Deus nos toca, e é aí que nós avançamos além daquilo que o homem pode avançar. É aí que nós chegamos aonde Deus quer e somente Ele pode nos levar. Oh, glória a Deus! Glória a Deus por você que faz parte deste ministério. Glória a Deus por você que faz parte deste grupo de homens e mulheres, milhares de pessoas,
que Deus arrancou do mundo, que Deus mostrou que não são nada, que Deus mostrou que precisa orar e jejuar, e que estão aí aos pés do Senhor, quem sabe se sentindo só, quem sabe você está se sentindo exatamente assim, só, caído diante do Senhor, mas dizendo: Senhor, eu quero a tua palavra, ainda que ela cause grande conflito, eu quero a tua revelação, eu quero a tua palavra, eu quero os teus mandamentos, eu quero a sã doutrina. E ali estava Daniel naquela situação. E aí o anjo começa a falar para ele. Olha a expressão de Deus. Ele me disse: Daniel, e agora aquele anjo revela alguma coisa que está lá no céu. Aleluia. Olha o que o anjo revela sobre o céu. O anjo veio revelar alguma coisa sobre a terra. A palavra falava do futuro de Israel sobre a terra. Mas antes de revelar alguma coisa sobre a terra, o anjo revela sobre o céu. O anjo abre uma janela do céu para Daniel. E o anjo diz: Daniel, aleluia. Suponhamos que o Senhor seja Daniel. Imagine o anjo dizendo: Daniel, eu vou te revelar um negócio agora. Eu vou te revelar alguma coisa lá do céu. Lá no céu, tu és muito amado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Lá no céu, tu és muito amado. Jesus disse: se me amardes, João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Glória a Deus. E Jesus disse que aquele que o segue e lhe obedece será amado do seu Pai. Oh, glória a Deus. Uma das coisas mais lindas que eu já recebi, uma das mensagens mais preciosas que eu já recebi, foi de uma irmã aqui de nossa igreja. E essa irmã não profetizou para mim, ela é bem idosa, não vou dizer o nome dela. Ela já tem aí por volta de 80 anos. Essa irmã é uma irmã que gosta muito de estar orando. Ela, enquanto, não sei se ainda está conseguindo vir na rede mundial de oração, mas eu gostava muito de estar na rede mundial de oração. E esta irmã, ela me entregou algo que Deus falou para ela. E para mim foi a coisa mais importante, talvez a mensagem profética mais importante que eu já recebi. Ela não me falou que eu vou ter riquezas, ela não me disse que eu vou viajar às nações, ela não me disse que eu vou ser conhecido, não. Ela me disse uma coisa tão marcante para a minha vida. Ela disse: Pastor Humberto, saiba de uma coisa, Pastor Humberto, eu sou sua amiga. Só pode contar comigo. Eu já estou bem idosa, já estou sem muita força. Mas, Pastor Humberto, eu sou sua amiga. E ela disse para mim: só sabe por que eu sou sua amiga? Eu fiquei sem resposta, eu pensei, bem, ela é minha amiga porque eu sou seu pastor. E ela disse para mim: pastor, eu sou sua amiga porque eu estava orando e eu tive uma visão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu para mim no meu quarto de oração. E o Senhor Jesus disse para mim: o meu servo Humberto é meu amigo. É meu amigo. E ela disse: se o Senhor é amigo de Deus, eu também quero ser sua amiga. E foi exatamente isto que agora Deus fala por meio daquele anjo para Daniel. Muito mais do que amigo. O anjo revela algo que é muito maior que amigo. Um amigo é um amigo. Mas agora a revelação para Daniel é mais profunda, é mais forte.
Tu és amado. Tu és amado. Tu pode estar sozinho, mas tu és amado. Tu pode estar se sentindo sem forças, mas tu és amada. Se tu amas ao Senhor, tu és amada. Serás amada do meu Pai, disse o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Não importa a tua situação, não importa as batalhas que você está enfrentando. Se você quer a verdade, se você está disposto e disposta a buscar a verdade, ainda que isto cause grande conflito, ainda que isto cause o abandono de alguns ou alguém, importante que você receba da parte do Senhor Deus esta revelação. Tu és amada. Tu és amado. Glória a Deus. Daniel, homem, não é só amado não. Ele fala, muito amado. Você já pensou o que é no céu você ser muito amado? Daniel, muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. E aí, Deus começa a falar com ele. Tu estás aí, abatido, tu estás sem força, tua pressão foi lá embaixo, teu rosto empalideceu, o teu rosto se desfigurou, tu estás aí, rosto em terra, sem sentidos, mas Daniel, muito amado, levanta-te sobre os teus pés. Primeiro o anjo tocou, e agora o anjo diz, levanta-te. Mas como é que eu vou levantar se eu não tenho forças? É eu que te levanto. Por isso que ele tocou. É eu que te levanto. É Deus que levanta esta obra, não é o homem. Eu me lembro quando começou este ministério e Deus começou a fazer a obra expandir. Se espalhou por aí que o Billy Graham tinha mandado uma oferta de $1 milhão para mim. É uma pena que não era verdade. Eu lamento. Eu gostaria muito que fosse verdade essa fofoca, mas infelizmente não era verdade. É quando o Senhor levanta, quando alguém ama a palavra, quando alguém ama a verdade. A palavra é verdadeira, mas causa conflito. Mas eu quero essa palavra. Ainda que corte a minha alma, que corte a minha carne. Obrigado. Eu quero essa palavra. Homem, agora eu te levanto. Eu te levanto. E agora diz a palavra que o Daniel se põe em pé. Mas já não era como o Daniel de antes. Se lembra do Jacó? O Jacó também era um homem forte. Um homem que contava com a sua lábia, que contava com sua maneira de trabalhar as coisas, de enganar, de ser esperto. Mas a Bíblia diz que depois que acontece com Jacó, o mesmo que aconteceu com Daniel, e o anjo do Senhor fere a coxa, fere a perna de Jacó. Jacó se levanta, não mais Jacó, ele se levanta Israel, mas agora se levanta Rengo. Agora a Bíblia diz que o Daniel se levanta tremendo, aleluia, tremendo, trêmulo, trópico. Tamanha era a glória de Deus sobre a sua vida, tamanho era a sua consciência de dependência, de miséria, de ser tão pequeno na presença de Deus, de ser tão dependente de Deus. Você depende de Deus. Oh, aleluia, as irmãs cantaram sobre este assunto de forma tão especial e tão maravilhosa. Agora, a palavra de Deus fala que depois que Daniel se põe em pé tremendo, já não aquele Daniel, aquele oficial, aquele homem que estava lá trabalhando para o rei, aquele homem tremendo, diz então o versículo 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender
e a humilhar-te perante o teu Deus foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Escute, amigo, amiga, irmão, irmã, quando nós nos colocamos diante de Deus desta maneira, as tuas palavras, as minhas palavras movem o céu. Olha o que Deus está dizendo por meio do anjo. Daniel, por causa das tuas palavras, eu vim. Deus estava dizendo para Daniel que as palavras de um homem, de uma mulher nessa situação, movem o coração de Deus. E Deus ordena, Deus dá ordem aos seus anjos para que se movam. Olha o que Deus pode fazer. Olha o que Deus pode enviar. Sabe o que é um anjo de Deus? Você acha que um anjo de Deus é um druida? Você acha que um anjo de Deus é uma borboletinha voando ao seu redor? Não. Anjos são seres poderosos. Um anjo só pode matar 185 mil soldados. Um anjo só pode fazer algo que você não imagina. Agora Deus está dizendo, Deus revela por meio daquele anjo: Daniel, por causa das tuas palavras que o Senhor me enviou. Tu estavas orando e tu não sentias nada. Durante 21 dias tu oraste e não viste nada. Mas ele diz, desde o primeiro dia, quando tu não sentias absolutamente nada, mas quando tu aplicaste o teu coração. Eu preguei no culto passado, você pode assistir o culto passado, eu preguei lá sobre a esperança. Quando você fica na presença de Deus, esperando que Deus trabalhe. Diz a palavra de Deus em Isaías 64, verso 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Falamos que a esperança é a capacidade que Deus nos dá de ficar no lugar secreto enquanto Deus trabalha, de não mexer-se, de não querer atrapalhar Deus. Oh, aleluia! Durante 21 dias, Daniel se manteve na esperança. A esperança susteve Daniel durante aqueles 21 dias. E o anjo estava dizendo para ele o que acontece com alguém que espera. Desde o primeiro dia da espera, Deus já está se movendo. Oh, glória a Deus! Não é que você vai esperar para depois, dali uns dias, Deus começar a trabalhar. Não! A manifestação do agir de Deus, sim, pode durar alguns dias. O resultado da ação de Deus pode demorar uns dias, mas desde o primeiro dia em que você aplicar o teu coração a buscar Deus, os céus começam a se mexer. Por que muitas vezes você não tem a resposta? Porque você não persevera na esperança, porque você corta a esperança. É você que corta a esperança. A esperança dura. Até quando a esperança dura? A esperança dura até aquilo que ela espera acontecer. Enquanto aquilo que ela espera não acontecer, a esperança não morre. Alguns dizem que a esperança é a última que morre. Não. Na verdade, a esperança não morre, a esperança se cumpre. A esperança se manifesta dentro daquilo que Deus promete. Quando nós buscamos Deus, quando nós clamamos a Deus, saibamos de uma coisa, sempre, absolutamente sempre, Deus vai responder. Oh, glória a Deus! Ainda que muitas vezes não seja a resposta que você gostaria, mas é aquilo que você espera, Deus vai se mover. Deus se moveu e diz agora que quando Deus se move, o anjo diz, quando Deus se moveu, Ele me enviou, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender. Olha como Deus ama quando você quer compreender a verdade.
Não fugir da verdade. Não fazer como aquela mulher lá nos Estados Unidos, que não queria saber a verdade para não ser cobrado por Deus. Não. Quando você aplica o coração, você quer compreender Deus, você quer humilhar-se. Quando você aplica o coração a compreender e a humilhar-te. Porque há pessoas que querem compreender, mas não querem se humilhar. Então veja, na verdade elas não querem compreender. Elas querem torcer a palavra, para a palavra estar de acordo com a sua soberba. Mas quando você quer compreender e se humilha, para realmente você ser confrontado, para que aquele conflito que a palavra causa contra a sua carne tenha um bom resultado, mas não um resultado conforme você quer, mas conforme o resultado que a vontade de Deus quer. Então diz a palavra que quando você aplica o coração a compreender e a humilhar-se, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa da tua palavra é que eu vim. Agora, no verso 13, a palavra de Deus mostra a oposição de Satanás. Existe uma oposição do diabo contra você. Mesmo que você esteja dentro da vontade de Deus, mesmo que você esteja fazendo tudo certo, tudo correto, existe uma oposição do diabo. E aqui também que muitas pessoas tropeçam. Olha quantos lugarzinhos há para você tropeçar, para não chegar na tua vitória. E aqui a palavra de Deus diz-nos que aquele homem estava ali buscando a Deus. Deus estava ouvindo a sua palavra. Deus estava ouvindo a sua oração. Os céus se moveram. O anjo veio. Mas veio a reação de Satanás. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas agora Deus mostra na sua palavra qual é a contra-reação de Deus, a reação de Satanás. Deus não deixa você sozinho. Deus não vai deixar você perecer. Se você permanecer até o 21º dia, que pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser 1 ano, eu não sei. Mas se você permanecer na esperança, deixando Deus trabalhar, deixando Deus agir, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além do nosso Deus que trabalhe para aquele que nele espera. Quando você está na presença de Deus, diz-nos a palavra, ainda que se levante a reação do diabo,